toda essa história, de toda essa pandemia, rapidamente os empresários, né, se uniram e fizeram com que seus funcionários, seus colaboradores trabalhassem home office. Isso já fazem 4 semanas. Lógico que quando você que é empresário e toma uma decisão dessa, né, de colocar toda a sua turma, até para não gerar a história de desemprego e continuar tendo o trabalho home office, não tem aquela crença, né, aquela história de será que todos vão trabalhar? Será que todos, de fato, vão colaborar? E o que aconteceu foi uma surpresa muito boa, né, uma surpresa maravilhosa, porque nessas 4 semanas que nós estamos trabalhando de segunda a sexta-feira, ao invés de fazermos reuniões presenciais como normalmente eram feitas, a dinâmica não parou. Ao invés de ser presencial, são reuniões por vídeo, como a gente está fazendo aqui com vocês. Então, o que acontece? O mercado ele está muito focado, as pessoas que estão internamente, né, nas incorporações, nas construções, nas imobiliárias, conversando e pensando novos modelos e novos projetos. Então, você começou a ter um novo desenvolvimento, não só de estratégias, mas como de produto. Porque uma coisa, né, todo mundo sabe, uma hora isso vai acabar. Né? Ninguém sabe se vai demorar 1, 2, 3, 2 semanas, 2, 3 meses. Ninguém sabe. Mas o importante é que a indústria, e pela importância que ela tem, ela não parou. Então, ela está se aperfeiçoando. Eu vejo muito aqui em São Paulo. Eu acredito que em outros estados também isso vai ser uma continuidade, vai ser como está acontecendo aí em João Pessoa. Então, eu acredito que essa nova forma, essa pandemia fez também com que as pessoas ficassem mais conscientes das suas responsabilidades. Então, eu vejo coisas muito legais que estão acontecendo, cada um na sua casa, mas cada um muito focado em novos projetos, em novos processos. Né? Então, o nosso mercado, para mim, para a agência, né, para os incorporadores, para as imobiliárias, não parou. Eu acho que nós estamos até trabalhando mais. A gente estava até conversando um pouquinho antes de abrir a live com vocês, que nós estamos trabalhando muito mais e pensando de uma forma diferente e uma forma de como trazer coisas novas também para esse novo modelo. Porque tudo vai mudar depois dessa pandemia, gente. Isso é um fato. É verdade. Tudo vai mudar. E os lançamentos em São Paulo, como é que o pessoal está conduzindo isso? Olha, os lançamentos, tinham lançamentos que iam acontecer no mês passado, no final do mês. Eles não foram cancelados, eles foram postergados. Então, muitos lançamentos que iam sair no final de março vão para julho, agosto, mas todo o processo de criação, todo o processo de relacionamento junto com clientes, depende do estágio também que você está no lançamento. Né? Eu estou falando do lançamento, de fato, que eu ia ter no final do mês passado. Então, existe hoje uma régua de relacionamento, uma forma de você se comunicar com todos esses clientes e não falando, né, de ofertas, não vendendo imóvel, mas se comunicando e mantendo um contato cada vez mais próximo e distante. Né? A gente brinca que tem que estar mais próximo, mas cada um na sua casa. Né? Então, assim, os lançamentos que não aconteceram, eles foram só postergados. Né? Até porque todo mundo sabe e todo mundo vê a importância hoje que é ter uma casa gostosa e confortável. Então, o nosso produto acaba sendo sempre tendo aquele jargão maravilhoso, imóvel, moeda forte. E dessa vez a gente está sentindo na pele a história que faz você ter uma casa boa, uma casa gostosa. Então, os lançamentos não vão ser cancelados, eles estão sendo postergados, e nós estamos trabalhando para que, na hora, quando for tudo liberado, para que você
possa rapidamente colocar na rua, porque quem não cuidar, né, a empresa que não cuidar desse processo, nesse momento agora, vai ter um risco danado da correria. Então, o importante é deixar tudo alinhado, tudo pronto, para quando naturalmente as coisas começarem a melhorar, a normatizar, você colocar na rua tranquilamente os projetos. Com certeza. E como é que as empresas estão fazendo com a oferta, Bob, nesse momento? O que é que o mercado tá desenvolvendo? Eles estão conseguindo vender? Como é que está sendo trabalhado essa questão? Nas primeiras semanas, a gente não está ofertando, né? A gente está comunicando. A gente está comunicando muito conforto, muita segurança, porque todo mundo ficou com medo, né? Falar que as pessoas não ficaram com medo, também nós somos humanos, né, gente? Então, é assim, existe ainda um grande receio, mas depois de 4 semanas você começa a entrar numa esteira diferente. Então, existe uma comunicação de acolhimento, de segurança, de comprometimento. As obras aqui em São Paulo não pararam. Então, isso mostra a força da indústria. Nós desenvolvemos um filme para o Secov, que é o sindicato, um dos representantes aqui de São Paulo, mostrando toda a forma de trabalho qualificada, segura, higiênica, de uma obra que já vinha se trabalhando e reforçado depois dessa pandemia. Então, fez com que São Paulo não parassem as obras. Nós estamos em casa, mas o trabalhador, dentro de um sistema de segurança, de qualidade, de monitoramento, eles estão continuando com a obra, até porque é o nosso maior bem. Então, a nossa indústria ela não pode parar e ela não vai parar. E eu vejo que alguns estados que estavam até com obras paradas estão voltando normalmente, né, aos poucos. E alguns estão tendo assim, a possibilidade de vocês querem voltar agora ou vocês não querem voltar. Então, não tem aquela coisa de não, parem tudo, de jeito nenhum. Então, eu estou vendo muito essa história da comunicação da segurança nas primeiras semanas, do Fique em Casa, principalmente aqui em São Paulo. Estamos construindo o seu maior bem, hashtag Fique em Casa. Agora, essa semana, Ivina, foi muito engraçado que eu vi, né, que eu acabo olhando não só os meus trabalhos, como do todo o mercado. Uhum. Para mim, a história é o mercado, não é só simplesmente, né, falar da agência. Hoje eu já vi assim, olha, estamos desenvolvendo os decorados mais lindos que você vai conhecer, os projetos mais qualificados que você vai ter o prazer de conhecer quando tudo estiver normatizado. Enquanto você não puder ver nossos decorados, entre no nosso site. Então, são novas formas. Você vê que já deu um passo a mais. É uma semi-oferta, mas falando, estamos preparando para quando tudo for liberado, vocês vão ter essa coisa maravilhosa a seus pés. Então, está muito legal a forma de se comunicar, né? A forma de se cuidar, de você cuidar do seu cliente, de você mostrar a segurança de uma indústria que é a indústria imobiliária, né? E a forma que ela está tratando não só o seu cliente, como as pessoas que trabalham na própria indústria. Né? Porque nós não paramos de trabalhar, a gente está trabalhando com vocês hoje. Isso mostra que existem formas diferentes de se comunicar. Então, é muito legal. E como é que deve, assim, dentro de todo esse contexto que você falou de cliente, do mercado, como é que deve ser conduzida a relação com o cliente nesse momento de isolamento social? O que você dá de dica aí, pessoal? Olha, eu vou repetir uma frase que eu adorei ontem, em Paulo, até que num vídeo que nós estávamos ontem, num bate-papo, que é você tem que estar muito próximo, cada vez mais próximo do seu cliente, da sua casa. Você tem que estar próximo dele, né, levando segurança, conforto, não ofertando imóveis agora. Não precisa ofertar imóveis.
ele sabe que você é corretor, né? Ele sabe que você é um profissional da área. Isso é muito legal. E na hora que ele quiser, dar um upgrade no imóvel dele, ele vai lembrar de você. Então, essa relação de segurança, de acolhimento, de muitas vezes de carteira, né, que vocês têm, né, amizade com esses clientes, não tenta vender imóvel, né, mas boas práticas, né, como a gente trabalhar boas práticas nesse momento, como a gente trazer para a cabeça coisas boas, para não deixar ela vazia, porque a cabeça também nos conduz, né, a uma vida melhor ou uma vida pior. Aí vai de vocês, profissionais, né? Eu quero ter uma vida melhor. Então, eu vou às boas práticas, né? Eu acordo de manhã, eu me arrumo como se eu fosse trabalhar, só que como jornalista, da metade para cima. Né? Da metade para cima. Hoje eu até troquei de camiseta, coloquei a lente, né? Tirei o óculos, que eu estava sempre conversando com a turma de óculos, para poder conversar com vocês. Eu acho que é essa relação que a gente tem que ter, né? Clareza, verdade, segurança e comprometimento. A venda, ela vem naturalmente. E a boa notícia, gente, existem vendas, estão acontecendo vendas, tá? Pode ser 2, 5, 10, mas são vendas. Então, mostra que o nosso mercado, ele não parou. Eu ouvi de um cliente, a semana passada, a primeira semana, quando São Paulo decidiu que todo mundo iria para casa, abriram o stand. O stand estava aberto, não fecharam o stand. Um produto econômico. De 400 unidades, venderam 120 unidades. Aí eu falo para vocês, se hoje, para um produto econômico, né, se nós tivéssemos os estandes abertos, vocês acham que teria venda nesses estandes, produtos econômicos? Sim, teríamos venda dos produtos econômicos, né? E quando a gente fala de um altíssimo padrão, dos dois polos, esse cliente, naturalmente, quando ele deseja ou uma empresa com credibilidade, ou um produto diferenciado, ou uma localização, ele vai lembrar de você. Então, esse relacionamento faz com que esse seu cliente, o altíssimo padrão, que decide, de fato, a compra, a lembrar de você, corretor, que teve próximo dele, não ofertando, né? Não falando de bons negócios nesse momento, com essa cabeça ainda um pouco perturbada, ainda solucionando, né, dentro da nossa cabeça de que forma a gente vai tratar e quando vai terminar. Mas essa relação saudável junto ao cliente, nos dois polos, independente do tipo de produto, vai fazer com que ele lembre de você e ele deseje a compra e ele compre. Né? Vai fazer com que ele compre de você, corretor, que tem esse relacionamento já, ou de carteira, ou não de carteira. E, lógico, né, as empresas, a Allianz, está desenvolvendo várias ferramentas também e disponibilizando para vocês trabalharem. Agora, nesse momento, relacionamento, amizade, carteira, segurança. Daqui uma semana, 2 semanas, imóveis prontos. Quando você tem um imóvel pronto, eu posso querer mudar na hora. Eu posso ligar para qualquer corretor que eu tenha uma relação boa, falar, olha, eu estou querendo mudar de casa, eu estou querendo ir para uma casa maior. Então, essas vendas, elas estão acontecendo naturalmente, Ivna, né? Porque até a decisão nunca foi imediata. Para algum público, a decisão é imediata. Muitos clientes passaram por plantões ou passaram por projetos e não tinham decidido. E hoje, com a história do imóvel moeda forte, volta a ter uma procura gigante. Volta a ter uma procura gigante. E eu vou fazer até uma história, falar rapidamente por essa procura. Eu sei que não é a pergunta, mas o nosso metro quadrado não vai baixar. Né? Existem... Boa colocação, isso é uma dúvida de todo mundo mesmo. Porque se você ficar dentro de casa, né, a sua maior segurança, como é que eu vou vender
residência, apartamentos, casas, lotes, seja o que for, por um preço mais baixo, se é o que está me dando segurança, se é o que está dando segurança para a minha família. Eu acho que vai ter depois uma aposta muito grande de investidores retornando para o mercado imobiliário no Brasil. Porque em São Paulo eles já estavam apostando muito em alguns produtos específicos. Então, esse investidor, ele, no início, ele vai tentar barganhar, mas a nossa indústria é mais forte. E hoje ela se demonstra a força que tem uma casa gostosa, né? O seu apartamento, a sua casa, o seu imóvel, né? A segurança que ele te dá e a qualidade de vida que a gente tanto falou nessa vida toda, né, Frank? Da tal da qualidade de vida e que a gente está sentindo o que é ter uma casa gostosa. Então, gente, segura a onda e fala para os seus clientes que, olha, que está mais fácil aumentar o metro quadrado que diminuir. É verdade, é bom deixar isso bem claro para os clientes mesmo, porque eu já vi alguns me perguntando, não, o cliente está dizendo que vai esperar, porque ele acha que vai ter promoção e que o metro quadrado vai cair. Não vai, a gente vinha de uma tendência de metro quadrado com desconto, que estava se reposicionando e que a tendência é que daqui é só subir, não vai mais diminuir. Exatamente. Não, e hoje nós estamos no maior bem, né? A nossa segurança é ficar dentro de casa. É verdade. A nossa sorte é que a tecnologia veio para nos ajudar. E a indústria era até um pouco dura, né, com essa tecnologia. Ela foi obrigada, a nossa indústria, que eu falo, a construção civil, ela foi obrigada agora a abrir os braços de fato para essa nossa tecnologia, né? A tecnologia digital. Né? Nós somos agora... Só complementando, Bob, eu queria que alguém me apresentasse um cliente que nesse momento quer vender o seu imóvel para colocar no mercado financeiro. Não tem. Não tem, gente. Lógico que uma empresa, uma determinada pessoa física que esteja precisando esteja com uma necessidade, ele vai, talvez precise queimar o imóvel para colocar o dinheiro no caixa da empresa ou qualquer coisa assim. Então, certamente terão uma outra oportunidade, mas uma coisa muito pontual. Mas de uma tendência absoluta, uma grande parte do mercado financeiro vai partir para o mercado imobiliário. Isso é certo. E Frank, conta pra gente aqui um pouquinho de João Pessoa agora. Vamos entrar um pouquinho aqui na nossa praça, né? Como é que você está vendo o mercado de João Pessoa nesse atual cenário? Primeiro, boa tarde. Agradecer a Aliança aí pelo convite. É um prazer imenso estar aqui dividindo esse espaço aí com duas feras, o Bob e o Paulo. Então, Ivna, eu vejo um momento assim, vejo um momento positivo. Apesar da sensação de estar, talvez para muita gente, de insegurança, né, pelo momento, pelas dúvidas, mas eu vejo um momento importante para João Pessoa. O cronograma de lançamentos da cidade ele foi pouco afetado. João Pessoa, tradicionalmente, não tem muitos lançamentos nesse segundo trimestre, né? Se concentra mais aqui no verão. Então, eu tenho acompanhado assim, vários corretores, várias construtoras que a gente tem contato, e a percepção que eu tenho é assim, as pessoas estão otimistas, as pessoas acreditam que isso tudo vai passar de maneira rápida, alguns até de maneira mais rápida do que realmente eu acredito particularmente que vá, mas eu acredito que a gente tá bem. Tem um momento de insegurança, eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso no fim, mas tem uma transformação que tudo isso está proporcionando. Eu acho que isso vai fazer muito bem para as construtoras, para as relações entre as pessoas, para a relação entre os corretores e clientes. Então, eu acho que a gente tem que tirar na crise, em momentos difíceis, os momentos de oportunidade. Eu acho que esse sim é um momento de oportunidade. Imagino que nos próximos meses, principalmente no segundo semestre, haverá uma retomada de lançamentos. Tenho conhecimento que várias construtoras que estavam planejando fazer os lançamentos no segundo semestre continuam com esses projetos, nesse momento, sendo tocados, né?
ou seja, acelerando a parte interna, desenvolvendo projetos, a parte de arquitetura, e eu acredito que a gente vai ter um segundo semestre aquecido. Eu acho que a gente vai recuperar, eu acho que a gente comentava agora há pouco, vai entrar muito dinheiro nesse segmento, seja os bancos jogando dinheiro para financiar a casa própria, porque é algo que vai dar uma rentabilidade para os bancos e uma garantia para os bancos muito boa. E também concordo com o Bob, capital de investimento ele vai migrar fortemente para o mercado de imóveis, porque com o Selic a 3,75, 3,5 até o final do ano, ninguém vai querer colocar todo o seu dinheiro na XP para correr o risco de perder. Né? Então, acredito que vai ter toda uma movimentação. Eu estou sentindo um momento bom aí, né? Isso é interessante, mas e como é que você vê o público? Você acha que o público daqui de João Pessoa está aberto à conversa ou ele vai achar um pouco mais agressivo a abordagem comercial agora? Aquilo que o povo estava comentando, né? Como é que deve ser conduzida essa situação? Eu acho que tem o grande lance, eu acho que é a forma, né? A forma de conduzir o processo. Eu acredito que a gente tem um universo, sim, de pessoas que estão procurando imóveis. A gente tem um universo de pessoas que querem ser contatadas, mas a forma de fazer esse contato eu acho que mudou um pouco. Tem que entender os times, tá? A gente tem que entender que o fato da pessoa estar em casa também o dia todo, porque ela está em confinamento, né? Em isolamento social, não significa que ela pode ser abordada a qualquer hora, precisa também ser respeitada alguns horários. E acredito que acho que tem que mudar um pouco essa forma. Talvez a venda não seja o mais importante nesse momento. Acho que a construção do relacionamento. A gente monitorou, por exemplo, em março, a busca por imóveis em João Pessoa, ela teve uma queda apenas de 20% em relação a janeiro. Janeiro foi o pico dos últimos 12 meses de busca por imóveis em João Pessoa na internet. Então, quando a gente vê que em março isso caiu apenas 20%, isso significa que havia muita gente ainda, pouco tempo atrás, fazendo essas buscas por imóveis. E eu acredito que isso vai acontecer, só que é uma forma mais lenta, né? Vou falar um pouco isso depois também. Eu acho que esse processo de venda também, de certa forma, não vai fluir melhor, porque as construtoras, algumas construtoras, não é o caso da Aliança, mas algumas construtoras não estavam preparadas para o processo de venda desta forma, alguns corretores não se prepararam para um processo de venda como a gente está vivenciando. Então, acho que tem um pouquinho da forma, mas acredito que a gente vai continuar com pessoas buscando, atrás de imóveis, pesquisando. A gente monitorou, nos últimos 7 dias, o crescimento de busca por casas. Então, isso é uma oportunidade. Né? Essa experiência que as pessoas estão vivendo hoje dentro dos seus apartamentos está fazendo com que elas naturalmente reflitam sobre o seu espaço, né? E sobre onde elas moram. E talvez esse termômetro da gente ter monitorado aqui em João Pessoa o crescimento de busca por casas seja essa sensação de que você quer algo também diferente para aquilo que você está vivendo nesse momento, um pouco mais de liberdade. Isso vai ficar, depois, naturalmente, de tudo isso passar, a forma em que as pessoas vão escolher produtos, com certeza, terá outros gatilhos mentais do que há alguns meses atrás. Como é que você acha que tem que ser? Agora, a pergunta para você, como é que você acha que tem que ser, como é que tem que ser conduzido esse atendimento com as pessoas? Você já falou um pouco de relacionamento, vamos abrir um pouquinho mais essa... Ivna, eu queria aproveitar, para, se você me permite, eu fazer diante desse tema, um preview aqui de uma pesquisa que trata efetivamente desse momento. Acho que até para o corretor, né, o pessoal que está vendo aí a nossa apresentação, só para eles terem um dado bem... Pode passar aí, né? Essa pesquisa foi realizada na última semana do mês de março. Vai ser bem rapidinho, só para vocês entenderem. Foi realizada em todo o Brasil, inclusive no Nordeste, bastante expressiva a quantidade de pessoas entrevistadas. Aí está o perfil da amostra, 47% por transação de compra, 53% por transação de locação. Pode passar aí, né? Eu vou só destacar o principal. Essa pergunta foi feita a consumidores, né?
de fato, como o coronavírus afetou a busca por imóveis. 60% dos consumidores acham que diminuiu muito a sua busca por imóvel nesse momento, né? Mas esse não é um retrato, por exemplo, que eu acredito que tenha acontecido em João Pessoa, ainda nessa temperatura, até pelos dados que nós cruzamos, que a queda em relação a janeiro foi só 20%. Pode passar aí, né? No Nordeste, esse número já é um pouco diferente, né? Então, 55% afirmam que as buscas diminuíram muito, mas 25%, por exemplo, afirmam que as buscas permanecem iguais. Então, assim, acho que vai muito do perfil de cada cliente, do ticket médio de cada produto. Eu acho que o processo de procura ele continua acontecendo, eu acho só de forma mais lenta, de uma forma mais pausada, mas o cliente continua buscando. A próxima, por favor. Acho que essa informação que reforça tudo que a gente está dizendo. Quais são as razões para a mudança no processo de busca por imóvel por parte do cliente? Basicamente, a maior razão seria, 30%, que é 20% da impossibilidade de realizar visitas e 10% do risco de contaminação, é o principal motivo que está fazendo com que esses consumidores freiem essa busca por imóvel. Ou seja, eles consideram que esse impedimento de realizar visitas, de repente ter contato presente com os corretores, de ir no showroom, de ir no stand, né, também pelo risco de contaminação, faz com que eles deixem esse processo adiante. E um percentual menor do que esses 30% colocam como argumentação dessa busca menor, um pouco mais lenta, as questões econômicas. Então, eu acho que a gente tem aí um cenário mesmo assim, diante de tudo isso, positivo. Só 7% dos consumidores pararam de pesquisar no momento de forma completa. Então, eu acho que isso dá uma informação, né, para a gente trabalhar, que tem muita gente ainda com perspectiva de busca e de compra. Passar aí. Quem busca comprar um imóvel? Eu acho que essa informação agora, pode passar aí, né, ela é bem interessante. Muita gente já tinha no seu setup o tempo de compra, né? Então, assim, como é que o consumidor está vendo isso? Quem é que ainda enxerga comprar no seu tempo previsto, ou seja, aquele tempo que o consumidor tinha previsto? Nós temos 54% dos consumidores dizendo que vão comprar um imóvel entre até 6 meses. Ou seja, isso é um número bastante positivo para a gente trabalhar. 24% acredita que em menos de 3 meses vai comprar seu imóvel dentro daquilo que ele tinha previsto, e 30% entre 4 e 6 meses. Ou seja, 54% já comprariam um imóvel em até 6 meses. Eu acho que isso é um número bastante considerável para a gente enxergar que o mercado sim pode se movimentar, o mercado sim pode gerar negócios um pouco mais escalonado, mas que a gente enxerga uma curva de saída, né, esse vértice de saída de maneira favorável para o mercado da construção civil. O outro slide é só quem de repente percebe que vai comprar um pouco mais lentamente o seu imóvel dentro daquilo que tinha previsto. Então, 36% vão adiar a compra em até 6 meses. Eu acho que é justamente aquela percepção de arrumar a casa, entender para onde tudo isso vai, qual o impacto na economia, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, mas a gente tem um universo razoável de pessoas que vão continuar comprando imóveis, que vão continuar desejando adquirir o seu imóvel nos próximos meses. Essa informação é interessante. Essa aí já é uma pesquisa, esse dado aí já é dado dos corretores, tá? Que eles até agora há pouco eram dados com consumidores. E esse dado aí foi uma pergunta que foi feita aos corretores de imóveis. A sua percepção de retomada do crescimento do mercado imobiliário. 38% dos corretores afirmam que essa retomada ainda se dará em 2020, né? 31% em 2021 e os outros 31% não sabem. Eu acho que eles estão talvez aguardando, talvez seja essa turma aí que está inseguro, que não sabe ainda o que está acontecendo, e talvez eles comecem a perceber daqui a pouco tempo que a gente pode ter uma retomada boa sim nos próximos meses. Frank, eu estou nos 38% de 2020 aqui, queria presente aqui. Presente também. Presente também. Presente acho também. Que todos nós, Todos nós. E aí, Paulo, a gente tem até aí a percepção de retomada do crescimento do mercado por semestre, né? Então, assim, 32%
acredita que voltará a aquecer no segundo semestre de 2020, né? 23% no primeiro semestre do ano que vem. Mas se a gente imaginar isso, a gente tem aí mais da metade que acredita que no intervalo de um ano o mercado voltará a crescer, né? Então, aquilo que o Bob falou, né? 2019, o mercado estava tendo uma retomada e tal, muitos lançamentos, muitos canteiros de obra. Eu estive em São Paulo pouco antes aí de tudo parar, e assim, você ainda via grandes obras, grandes construtoras preparando obras de canteiro de obras, estandes maravilhosos. Enfim, então isso mostra uma dinâmica de um mercado que talvez tenha sido o primeiro a sentir aquela crise lá de trás, que foi o mercado de São Paulo, mas também um dos primeiros a voltar com mais força em todo o Brasil. Pode passar aí, né? Aqui só para fechar, né, a percepção de retomada do crescimento do mercado imobiliário por região e semestre, aí especificamente, Paulo, o pessoal do Nordeste está um pouquinho mais pessimista, né, na média do nacional, mas mesmo assim a gente tem aí um universo ainda de 29% que no segundo semestre acredita que a gente vai ter uma retomada do mercado imobiliário. Eu continuo acreditando que a gente vai ter essa retomada por necessidade, por demanda, por dinheiro disponível, por migração de recursos que estarão nos bancos de investimento, que naturalmente as pessoas vão sair depois de recuperar um pouco as suas perdas para investimentos mais seguros. Vou usar a frase do Bob aí, imóvel, moeda forte. Então, eu acho que isso é importantíssimo as pessoas entenderem isso. O exemplo que foi o Paulo que falou, eu confesso a você que há meses atrás estava pensando em vender um apartamento para colocar na XP, cara. Então, assim, hoje eu estaria chorando muito, entendeu? Estaria chorando muito. Mas é isso, faz parte. Pode passar aí, já que você está terminando. E essa tela aqui, eu vou até aumentar a minha visualização, porque essa tela aqui, para mim, ela é importante, que tem um pouco a ver para responder, Ivna, essa tua pergunta específica, né? O que o consumidor quer versus o que o mercado está fazendo nessa relação com o cliente nesse momento, né? Então, contato corretor via vídeo, né? 33% do mercado adotou essa ferramenta, né? Mas o cliente entende que só 16% dos clientes esperam essa medida. Então, tem um pequeno descompasso aí, talvez ainda pelo cliente se sentir um pouco invadido, a privacidade, que tem uma coisa que vai crescer com o tempo, né? Mas também mostra que o mercado ainda não adotou muito essa ferramenta que nós estamos utilizando. 33% ainda é um número muito pequeno para uma época que a gente não tem stands abertos, enfim, né? Assinatura de contrato digitalmente, uma coisa, apesar dos percentuais pequenos em relação ao todo, mas está um pouco equilibrado, ou seja, tanto o mercado já adotou essa medida, como os clientes também esperam isso. Então, acho que à medida que as coisas são encaixadas dentro da confiança, esse índice cresce e ele anda junto, né? Mais opções de imóveis nos portais e sites da imobiliária. Eu acho que é um pedido, eu acho que de ambas as partes, né? Tanto do desejo que o mercado faça isso de maneira mais rápida e também uma necessidade do cliente. Fotos profissionais. Você vê que o cliente talvez não enxerga isso com o mesmo peso que o mercado enxerga em produzir fotos profissionais. Até uma discussão se agora isso faz muita diferença, entendeu? Ou seja, se a foto do dia a dia, a foto do momento, a foto do que você pode fazer, se isso já não resolve. Aí a gente vai entrar acho que talvez numa das grandes coisas que a gente até discutiu recentemente, que é o Tour 360 do imóvel. Só 11% do mercado adotou, mas o consumidor, o cliente espera um percentual muito maior de disponibilidade dessa ferramenta de venda. Então, tem um descompasso do mercado entre o que o mercado está adotando e entre o que os clientes esperam. Transmitir visitas via ferramentas de vídeo. Isso aí é o corretor ir no imóvel e fazer essa transmissão da visita por vídeo, né? O cliente também tem um universo de clientes que esperam isso para ter pelo menos, já que não tem um tour virtual, ter uma noção do empreendimento, tá? Talvez seja muito mais difícil você ter N clientes visitando empreendimentos que nesse momento estão com acesso fechado, mas você tem um cliente ou outro, um corretor ou outro que poderia entrar e fazer essa visita de forma transmitida pela web.
E aí tem um pouco a ver com a reclamação de busca, que o cliente talvez esteja querendo cada vez mais ter dados, que é o endereço completo do imóvel. Há um descompasso entre o que o mercado entrega e o que o cliente quer. Então, de forma resumida, tentei ser o mais rápido possível nessa pesquisa, que foi uma pesquisa feita há menos de 2 semanas, pelo Zap, disponibilizada para muita gente, e eu quis trazer aqui para enriquecer essa discussão, Ivna. É muito interessante, realmente, esse último ponto com relação ao endereço, né? Eu acho que é a maior dúvida de todos, né? A gente sempre bate de divulgar e tem gente que não, mas nesse momento que a gente vai aperfeiçoando, né? E se readequando, até porque, como já foi dito, eu reforço, tudo vai ficar diferente, né? Nada vai ser como era antes. Não é isso, Paulo? É isso aí, com certeza. Com certeza. E aí, Paulo, conta pra gente um pouquinho. Como é que você está vendo tudo? O que você programou? Então, eu queria até voltar aqui no ponto que o Bob comentou, né? Qual que é a visão da Aliança nesse momento, né? O Bob falou muito da nossa preocupação com as pessoas. E quando a gente fala as pessoas, a gente fala de todos que nos rodeiam. Lógico, no primeiro momento, a Aliança teve a grande preocupação com a equipe de obra, com a equipe interna. E nesse momento, imediatamente posterior, a nossa preocupação com toda a força de vendas da Aliança, porque a força de vendas faz parte da Aliança. Vocês se sentem parte da Aliança e nós nos sentimos parte de vocês. Então, é uma coisa só, nós estamos umbilicalmente ligados. Então, a gente sabe da responsabilidade da Aliança e vocês sabem da responsabilidade de vocês com relação à Aliança. Então, nada mais natural que nós nos preocupemos absolutamente com vocês, né? O Frank estava assistindo uma live que a gente estava fazendo ontem com grandes empresários do setor imobiliário. Eu falei, nós não podemos esquecer dos nossos corretores, dos nossos que sempre nos defenderam, que sempre lutaram pelo sucesso do nosso negócio. O sucesso do mercado imobiliário, o sucesso da Aliança está diretamente ligado ao empenho de cada um de vocês. Então, qual foi a proposição nossa para todos vocês? Que a gente preparasse vocês da melhor maneira possível, com todas as nossas ferramentas, para que vocês possam transpor esse momento e utilizar as ferramentas adequadas e utilizarem a expertise de vocês e se aperfeiçoarem para a gente poder cruzar essa ponte, como eu estou chamando, né? Eu tenho usado muito essa metáfora de cruzar a ponte. Então, o que a gente preparou? Acho que a Ivna até poderia passar o slide. Por favor, Ivna. Essa foi a ideia de trazer uma pessoa que conhece profundamente o mercado local, como o Frank, de trazer o Bob, que tem uma experiência gigante no mercado nacional de São Paulo e também no mercado nacional, tem trabalhos realizados no Brasil inteiro, para a gente poder fazer tudo que é possível para que a gente possa levar conhecimento, informação, tecnologia, tudo para vocês. Ivna, passa um pouquinho da nossa programação aí, por favor. Espera aí, deixa só o PDF me ajudar aqui. Vou falando enquanto a Ivna vai abrindo aqui. Nós preparamos um treinamento para vocês em 4 módulos. O primeiro módulo do treinamento vai ser dado hoje, que eu entendo que é um módulo muito mais conceitual e de desenvolvimento pessoal. Como é que a gente está enxergando todas as pessoas que nos rodeiam? O que a gente pode fazer nesse momento para contribuir com vocês, não num primeiro momento como corretores de imóveis, mas como pessoas, como seres humanos, né? Como o Bob tão bem colocou, a gente precisa cuidar primeiro das pessoas, né? Então, nós desenvolvemos 4 módulos de trabalho, serão 4 treinamentos, e hoje nós vamos passar com vocês só o primeiro módulo, que a gente chamou carinhosamente, Bob, de Adapte-se ou Morra. Né? Exato. Né? Literalmente, porque a gente acredita nisso, né? Eu já vou falar sobre ele. Depois nós vamos falar, e a ideia desses treinamentos, o de hoje, como eu falei, ele é muito mais uma orientação pessoal, conceitual, porque o que é importante para nós é que vocês estejam bem, né? Bem como pessoas, bem como seres humanos, íntegros, preparados para esse momento, preparados para cruzar essa ponte. Então é o que nós vamos falar hoje. Depois nós vamos falar sobre produto.
Então, eu vou abordar junto com vocês, eu e a Ivna, como é que vocês vão fazer a oferta do produto. E nós vamos pegar produto a produto da Aliança e nós vamos colocar as melhores técnicas. Como que vocês vão construir, junto conosco, uma análise SWOT, que, para quem não conhece, é forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de cada produto, do Housing, do Wellington Barreto, do Blue, não interessa, todos os produtos. Depois nós vamos fazer, junto com você, nós vamos construir um questionário de perguntas e respostas. Depois nós vamos fazer um script, quem nunca trabalhou com isso, de abordagem. Sim ou não? Se o cliente falar isso, eu faço isso. De cliente falar isso, eu faço aquilo. Então, esse vai ser o segundo módulo. O terceiro módulo, muito importante nesse momento, como gerar leads e, consequentemente, vendas. O que eu posso efetivamente fazer no digital e fazer no pessoal para poder realizar as vendas? Como é que eu vou atingir isso? E, por fim, o quarto e último módulo, técnicas de fechamento. Como que arrancar a venda? O que eu devo falar e o que eu não devo falar? Então, esses serão os 4 módulos. Eles terão em torno de 1h30 a 2 horas de apresentação cada um. Nós vamos agendar, né, Ivna, a partir da semana que vem, e já vamos aplicar com vocês aí o primeiro módulo, que é como me preparar para ofertar o meu produto. Hoje nós vamos falar do adapte-se ou morra, tá bom? Vamos lá, Ivna. Aqui um pouquinho do Paulo, né? 35 anos de experiência no mercado imobiliário nacional, com mais de 300 projetos verticais e horizontais lançados em mais de 90 cidades. Ele é CEO da CIA, fundador da Remax Brasil, fundador da ATA Crédito Imobiliário, consultor comercial e marketing da Aliança, conselheiro da Pedra Branca, em Santa Catarina, conselheiro da Remax no Brasil e da Vulcan, também lá no Sul. É professor do IBMEC, no MBA de Gestão Imobiliária, professor na cadeira de Comercialização pela Universidade do Secov e fundador do curso de Inteligência Imobiliária do Grupo Prospecta. Tem formação na Universidade da Flórida e na Smart City, no Instituto Europeu de Design. Só isso, né, Paulo? É isso aí. E aí, adapte-se ou morra? Adapte-se ou morra. Vamos lá. Como é que a gente está enxergando esse momento aí, e sem querer entrar na questão do corona, que eu acho que está todo mundo com muita informação a respeito disso, né? Algumas coisas que acho que já estão muito claras para todos nós. O mundo não vai acabar, mas vai se transformar, absolutamente, né? A gente tem suposições, né, Bob, né, Frank? Mas a gente não sabe exatamente como é que vai ser essa transformação. O que é importante? Que nós temos que nos preparar para essa virada. Vai ter uma virada, vai ter um ponto de virada. E a gente tem que se preparar no sentido positivo, como estamos nos preparando para uma guerra, né? E vai chegar do lado de lá quem estiver melhor preparado. Eu estou usando a metáfora que eu tenho falado muito sobre a ponte, né? Eu entendo o seguinte: nós temos que cruzar nesse momento essa ponte, né? É uma ponte, sem dúvida nenhuma, com grandes dificuldades, né? Não vamos. A gente estava falando com um dos amigos nossos, ele falou: olha, a gente precisa se acostumar que nesse caminho haverão perdas. Lógico que terão perdas. Já estamos tendo perdas, né? Infelizmente, até de perdas humanas, de perdas de pessoas próximas. Mas a gente também tem que entender o seguinte, que vai ser um momento de grande oportunidade, até sobre todos os aspectos, não só de ganhar dinheiro, mas como o Frank também colocou, oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. O que aconteceu? Isso, tá bom, Paulo, a gente sabe que a gente tem que se aperfeiçoar e a gente sabe que nós temos que melhorar. Mas o que aconteceu? Esse Covid, ele mudou tudo e colocou tudo numa velocidade, numa rapidez muito mais próximo do que a gente estava imaginando, né? Então, a grande questão aqui é a velocidade. Nós somos atropelados por uma necessidade de mudança. E todo mundo sabe disso, que a gente muda, né, normalmente, né, Bob? Ou a gente muda pelo amor, muito amor, ou a gente muda pela dor, né? No nosso caso, nós estamos tendo que mudar pela dor. Nós vamos mudar muita coisa no nosso comportamento, muita coisa. E vai ser pela dor. E a velocidade vai ser muito importante. Então, o que a gente pretende? Que vocês estejam prontos para poder esse grande ponto de virada.
Então, primeira questão. Importantíssimo. Isso aqui, Bob, eu já tinha, mas eu peguei ontem da nossa live que eu achei fantástico. Muito Os legal. 3 R's, né? Um dos nossos amigos falou isso, o Irapuã falou isso ontem. Primeiro, resignação, né? A gente tem que aceitar esse momento. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Não adianta a gente ficar brigando, vira a página e vamos olhar daqui para frente. Não adianta a gente ficar reclamando, não adianta. Né? Segundo ponto muito importante, a responsabilidade. Né? A nossa responsabilidade nesse momento como seres humanos. A gente tem hoje uma responsabilidade gigante na nossa atitude, né? Até a atitude de ir para a rua. Né? E depois, obviamente, a razoabilidade de tudo isso. Quer dizer, como é que nós vamos aplicar esses 3 R's, né? nesse grande momento de virada? Então, nós dividimos essa estruturação aqui em 5 grandes pontos. Né? Voltando, o que é muito importante? Que vocês, como seres humanos, vocês estejam absolutamente preparados para esse momento de virada. Absolutamente preparados para poder cruzar essa ponte. Então, a gente precisa, primeiro, corpore sano, a gente precisa estar bem fisicamente, a gente precisa estar com a mente muito bem, né? A gente precisa aprender as nossas rotinas domésticas, né? A gente precisa contribuir com as nossas rotinas domésticas. E aí, Vina, eu vou fazer aqui uma confissão, né? Eu estava comentando ontem com o Bob, eu sou péssimo em habilidades manuais, assim, sou conhecido por todos os meus amigos como um cara super atrapalhado, etc e tal, né? E a Regineide da Aliança que diga, né? E estou tendo que aprender várias habilidades domésticas que eu não tinha, né? Faz parte da nossa nova vida agora, inclusive fazer churrasco, né, Bob? É uma coisa que eu não sabia de jeito nenhum. Segundo, como é que nós vamos estabelecer o nosso relacionamento? E aqui, o 5º ponto que eu acho absolutamente fundamental, que foi o que o Frank falou, como é que nós vamos replicar o bem? Como é que nós vamos nos tornar seres melhores? O que verdadeiramente a gente pode poder fazer para o próximo nesse momento? Né? Então, vamos lá. Primeiro, corpo sano. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa estar bem. Fundamental, absolutamente fundamental. A gente precisa realizar atividades físicas regulares. Metas diárias, semanais e mensais. Ah, Paulo, mas eu já faço isso, eu já caminho no Cabo Branco, eu já vou na academia. Tudo bem, eu sei que talvez 50%, 70% de vocês façam, mas nesse momento você precisa fazer isso de forma disciplinar, como se você estivesse realmente numa guerra. Por exemplo, eu tenho pessoas que são viciadas em academia e nunca fizeram, eu nunca na minha vida fiz ginástica em casa, nunca. Estou tendo que aprender a fazer ginástica em casa. Então, o que é importante nesse momento? Disciplina, você respeitar o limite do seu corpo, e você tem que fazer ginástica todo dia, de qualquer. Aí eu detesto fazer ginástica em casa, começa a fazer. Então, exercício com o peso do corpo, correr na varanda, subir escada do teu prédio, polichinelo, inventa. Você precisa fazer uma atividade física diária para poder se sentir bem. Pode seguir. E aí, todo mundo já deve ter visto muita coisa, mas só para citar um caso, tem vários profissionais famosos. Esse Márcio Lui é um dos mais famosos, é dos famosos aí, e tem feito dicas e treinos de graça. Só baixar o aplicativo, vocês vão fazer. Eu, particularmente, detesto fazer ginástica em casa. Estou fazendo 3 vezes por semana ginástica em casa. Faz parte, certo, Bob? Querendo ou não. Eu estou fazendo yoga, uma coisa que eu nunca fiz na vida. Meditação. E aí, tem uma questão muito importante da atividade física, para quem não sabe. Isso são estudos que tem nas principais universidades do mundo. Quando você faz uma atividade física, você coloca muito mais oxigênio no teu cérebro, né? A Ivna, que sempre tem as reuniões comigo de manhã, Hugo sabe, eu vou correr de manhã quando eu estou em João Pessoa, no Cabo Branco, sempre eu chego com uma ideia, não chego, Ivna? Sempre eu chego com uma ideia. Por quê? Porque o meu cérebro está muito mais oxigenado. Não sei se vocês sabem disso, mas as piores decisões tomadas no mundo são quando você está em alta altitude, acima de 6.000 metros quadrados. Por isso que falar um palavrão aqui, as maiores cagadas que são feitas
sobre decisões importantes são dos alpinistas. Quando eles estão acima de 6.000 metros, diminui a capacidade de oxigênio no cérebro. Por isso que eles fazem besteiras, erram os caminhos, se perdem, não conseguem tomar decisões importantes quando estão escalando, por exemplo, o Everest ou a Concagua, porque tem pouco oxigênio no cérebro. Então, quem pratica esporte sabe que quando pratica o esporte, você tem muito mais oxigenação. Isso é fundamental. Segundo pilar, mente sana. Como é que eu vou manter a minha mente muito ativa? Eu tenho que ter atividades intelectuais desafiadoras. Não basta simplesmente ler mas eu estou lendo o livro. Legal, é maravilhoso. Eu estou com vários livros aqui. Estou com 5 livros aqui para ler. Mas eu preciso ter uma atividade desafiadora. Então, por exemplo, inglês. Tenho dificuldade de fazer inglês. É isso que eu vou fazer. Eu tenho dificuldade de mexer com Excel. É isso que eu vou fazer. Né? Eu preciso colocar uma parte do meu cérebro eu preciso me desenvolver. Eu tenho uma tremenda dificuldade com o digital. É o momento de você fazer um curso digital. Nós vamos falar sobre isso. Tem vários excelentes hoje, muito bons para a gente poder fazer. Então, curso online, leituras online, aprender outros idiomas e desenvolver outros tipos de habilidade. Pode ser culinária, pode ser artesanato, pode ser arte. Uma coisa que provoque a tua mente. Vários exemplos. Mas eu não tinha tempo. Agora você tem. Mas custa caro. FGV de graça, Startse de graça, Amazon de graça, idiomas, o Duolingo de graça. Quer dizer, hoje a gente tem uma quantidade enorme de ferramentas disponibilizadas para nós nos aperfeiçoarmos intelectualmente. Fundamental. Terceiro pilar. Os outros 2 foi fácil para mim, Bob. Esse aqui que foi difícil para mim. Rotina doméstica. Eu não tinha nenhuma rotina doméstica na minha vida. Né? Então, o que você precisa? Você precisa ajudar, você precisa contribuir. Então, disciplina. Absolutamente disciplina. Eu, particularmente, detesto fazer essas coisas. Arrumei minhas gavetas, separei coisas para doação. Né? Você pode pintar uma área da sua casa, organizar papel, lavar o carro. Você precisa contribuir também com uma atividade doméstica na tua casa, porque está todo mundo fazendo isso, é importante até para a convivência familiar. Né? O que você precisa? Disciplina, só disciplina. Importantíssimo. Relacionamento, o quarto pilar. O que eu estou falando de relacionamento? Não é simplesmente ligar para os seus clientes. Lógico que é importante. Né? O Bob falou isso, o Frank falou isso. Mas você precisa criar uma lista de pessoas que são importantes na tua vida, no teu relacionamento. Obviamente que são os seus clientes, mas também são os seus fornecedores, são fundamentais, os seus amigos de trabalho, e ligar para ele para saber como é que ele está. E aí vem a dica muito importante, gente. Agora é a época que nós não devemos utilizar o WhatsApp, Murilo. Sem WhatsApp agora. Agora é a hora de pegar o telefone, ligar para as pessoas, fazer FaceTime, fazer Zoom, fazer Skype. E aí, quantos amigos nós temos que a gente não conversa faz 1 ou 2 anos? E a dica, o que você precisa? Listar o nome deles. Todo dia, Ivna, eu estou falando com um amigo meu, esquecido, que eu não falo há 1 ou 2 anos. Cara, coisas incríveis. Eu tô bravo comigo. Por exemplo, um grande amigo meu, fazia quase 2 anos e meio que eu não falava com o cara. Qual que é a desculpa para isso, Bob? Não tem desculpa. É relaxo da minha parte. Se ele é um cara importante para mim, por que eu não vou falar com ele? Por que eu não vou me tornar muito mais próximo dele nesse momento? Né? Então, parece um grande contrassenso, mas acho que nós tivemos que ficar isolados e distantes para estar muito mais próximos. Né? Então, troca experiências com o que eles estão fazendo nesse momento. E mais importante, você está ligando para ele para saber o seguinte: cara, como é que você está? Está tudo bem? Como é que você está se virando? Você está no teu apartamento? Você está na tua casa? Me conta como é que está a tua empresa, me conta como é que está teu pai, me conta como é que está a tua vida. Pode ter certeza que é o grande momento de você fazer isso. Então, o que eu não recomendo vocês fazerem? Em primeiro lugar, enviar o WhatsApp. E segundo, fazer uma abordagem direta sobre o mercado imobiliário. O Frank falou sobre isso. Ele sabe que você é corretor. Ele sabe que você trabalha no mercado imobiliário. Ele vai perguntar para você. Pode ser teu amigo, pode ser teu primo, pode ser teu... E aí, como é que está o mercado imobiliário? Você vai falar naturalmente sobre isso. Né? Nada mais natural do que isso. Então você não precisa
Você não precisa ficar falando para ele sobre o mercado. O assunto vai acontecer naturalmente. E quinto pilar, que infelizmente nessa vida maluca que a gente não consegue fazer, né? Replicar o nosso conhecimento, fazer o bem, né? E aí o seu conhecimento, cada um tem um conhecimento, né? O Frank, por exemplo, pode ser ótimo em fazer cerâmica, e ele pode ensinar as pessoas a fazer isso. A Ivna, por exemplo, ela pode fazer pão. Por que ela não pode ajudar as pessoas do prédio que ela mora, por exemplo, ensinando a fazer pão ou doando pão? A gente tem um caso aqui num condomínio da Pedra Branca, acho que eu comentei com a Ivna, que está todo mundo, né, lógico, confinado, os prédios são muito próximos, e tem uma professora que está dando aula de ginástica na praça, no meio da rua, e todo mundo das varandas está fazendo. A gente tem casos de pessoas que estão cantando nas varandas, não só na Itália como aqui no Brasil. Isso está virando super comum, né? Tem pessoas que estão ajudando as pessoas de idade. Então, não importa qual a sua habilidade, alguma coisa você pode fazer para o próximo, né? Compartilhar as suas experiências, pode ser dicas de como administrar o tempo. No meu caso, eu me considero um bom administrador de tempo, eu procuro ajudar as pessoas a administrar bem o tempo. Pode ser dicas de leitura, inspirações. Então, eu acho que é o grande momento da gente ajudar o próximo. E aí, Ivna, vem o grande ponto, que é o seguinte: Paulo, mas eu já faço isso. 90% das pessoas, vocês fazem isso de forma intermitente. Mas qual que é o grande problema? Onde é que o bicho pega? Que as pessoas elas não fazem isso de forma monitorada. Elas não acompanham. O grande segredo do planejamento, né, não é planilha, não é programa, é você simplesmente anotar suas metas. Como é que o atleta consegue chegar num treinamento para uma Olimpíada? Ele tem o treino diário, ele tem o treino semanal, ele tem o treino mensal, ele tem o treino semestral e tem o treino anual. A gente precisa fazer da mesma maneira. Então, o que eu recomendo para vocês, que eu fiz a minha vida inteira, mas agora, mais do que nunca, é você dividir de forma simples e organizada. Você para todo dia e fala: o que eu vou fazer essa semana? Então, essa semana eu vou caminhar na segunda-feira, na terça-feira eu vou fazer eu vou fazer ginástica tal, na quarta. O que eu vou fazer de atividade intelectual? Eu vou fazer o curso da Startse ou da Getúlio Vargas, etc. Eu vou colocar ali. Com quem são os meus amigos que eu vou falar? Quem são os meus amigos? Eu vou relacionar aqui os meus amigos. O que eu vou replicar de conhecimento? Eu vou ensinar os meus pares a fazer pão, né? O que eu vou fazer de atividade intelectual? Então, isso tudo, quando você coloca isso no papel e você passa o dia inteiro olhando, tem duas questões. Primeiro, que você monitora a tua agenda. E segundo, tem uma coisa, quem faz isso, a única pessoa aqui que eu sei que faz isso, a Ivna, eu sei que ela faz. Quando você cumpre a tarefa e você coloca o xizinho, cara, dá uma satisfação fantástica, né? Você não tem, Ivna? Você tem um prazer de falar: pô, hoje eu cumpri o meu dia, hoje eu consegui dar minha corrida. Você precisa ver como é que a Ivna tá metida, viu, Bob? Hoje ela falou assim: eu já corri os meus 8 quilômetros hoje. Depois que ela fez a meia maratona da Aliança, né? Agora ela colocou lá: já corri os meus 8 quilômetros. Legal. Você já fez a tua rotina de casa? Bacana. Você já fez a minha rotina de casa. O que você fez de intelectual hoje? Você conseguiu fazer a tua aula de inglês? Legal. O que eu consegui falar de relacionamento? Puxa, eu bati um super papo hoje com a Mariane da TagZag. Eu falei com um fornecedor meu de placa da Aliança que eu não falava há um tempão. Pô, bacana, que legal. E o que eu procurei fazer do bem? Pô, eu ajudei a minha vizinha, que é uma senhora de 70 anos, aí no supermercado, porque ela não pode sair, ela está com medo de ir no supermercado, eu ajudei ela a fazer. Eu acho que quando você cumpre essa tua rotina diária, quando você cumpre essa tua rotina semanal e mensal, você tem uma satisfação enorme, né? Então, o grande problema, eu sei que muitos de vocês aqui que estão me escutando, vocês já fazem isso, mas vocês precisam fazer isso de forma mais ordenada, né? Por quê? Por quê? Porque nesse momento, acima de qualquer coisa, a pressão que vocês têm em cima de vocês é muito grande. Todos nós estamos com uma pressão enorme, enorme. A gente está trabalhando muito, a gente está muito desgastado. Então, como é que nós vamos transpor? Como é que nós vamos transpor esse momento? A gente precisa estar muito bem. Nós vamos falar na semana que vem sobre técnicas de venda, sobre abordagem. Você precisa estar
preparado para poder cruzar essa ponte. Você precisa estar preparado para isso. Então, você estando bem, não, eu sei, eu tô com problema, nas minhas contas, né? Eu tô preocupado porque, meu aluguel vai vencer daqui a 60 dias. Eu tô preocupado, eu não tô conseguindo dormir direito. Exatamente. Mais do que qualquer coisa, você precisa disso. Porque se você não estiver bem para suportar essa pressão, de novo, nós vamos ter perdas. Nós vamos ter perdas. A gente precisa se acostumar com isso. A gente precisa ter essa resignação. Não adianta achar que a gente vai ganhar como a gente estava ganhando. Nós vamos passar por um período de acomodação. Nós vamos passar por um período, mesmo com a recuperação, como o Frank também colocou no estudo, nós já sofremos uma perda. A Aliança vai sofrer uma perda, todo mundo vai sofrer. Então, se a gente não estiver preparado para isso, nós vamos sofrer muito mais. Então, a gente precisa muita calma nessa hora. Vai ser difícil? Vai. Mas eu vou estar pronto para cruzar isso e vou sair melhor. O mercado vai voltar, eu vou me preparar para esse segundo momento, eu vou estar muito melhor para isso. Mas eu vou estar íntegro, eu vou estar inteiro. Depois de você fazer todas essas atividades, você fazer 200 lives, né, Bob? Você toma um copinho de vinho e cai na cama feliz, né? Eu cumpri a minha rotina. Então, a gente queria passar essa experiência para vocês. É muito importante, de novo, repito, anotem no papel, anotem na agenda. Depois tem uma planilhazinha aqui que a gente fez. Depois nós vamos disponibilizar a planilhazinha para quem adora Excel. Faça na planilha. Eu sou sincero, Ivna, eu fiz a planilha porque todo mundo me pediu para fazer a planilha, mas eu gosto de fazer no papel, né? Eu acho que o papel é tudo de bom e ele funciona absolutamente. Ó, eu mostro para vocês aqui a minha, ó, papel riscado, ó, todas as minhas atividades diárias. Eu amo riscar. Eu amo. Quando eu olho, eu falo assim, olha, risquei tudo aqui. Falei com todo mundo. Isso libera endorfina na gente. Fala, cara, eu tô pleno. Hoje eu fiz o que eu tinha que fazer. Tudo bem, meu aluguel tá atrasado, as contas estão estourando, mas vou melhorar. Eu tô bem, eu tô pleno. Eu acho que isso vai ser fundamental para a gente poder cruzar esse momento. É fundamental para vocês estarem preparados, para todos nós estarmos preparados para esse novo momento que vai vir. Porque esse momento, ele é transformador. E para a gente poder cruzar essa ponte, acima de qualquer coisa, a gente precisa estar rápido e muito veloz. Aliás, alguém falou ontem, né? A gente precisa estar pronto para entrar no túnel do vento, né? Que nem uma flecha. É isso que eu queria contribuir com vocês e podem ter certeza que fazendo isso com disciplina a gente vai estar muito melhor. Certo, Frank? Show de bola, Paulo. Show de bola. Muito bom. Muito interessante tudo isso. Realmente manter a disciplina, né? Ter esse contato com o cliente é fundamental. E o mais importante de tudo é a disciplina. Eu não vejo outra regra que não a disciplina de horário, de rotina, porque por mais que as coisas estejam diferentes, você tem que manter o seu corpo, né, o mais adequado e como é que eu posso dizer, o mais rotineiro possível, né? Eu vejo dessa forma. É fundamental. Exatamente. A gente vai abrir para perguntas daqui a pouco. Me permite só complementar isso que o Paulo falou. Lógico. Eu queria só compartilhar uma experiência pessoal sobre essas. Eu não tinha visto essa sua apresentação, achei fantástica essa sua apresentação. Parabéns pela apresentação. A primeira semana de quarentena, acho que a gente está iniciando, acho que a terceira semana aqui, acho que desde o dia 23. Essa primeira semana de quarentena bagunçou completamente meus horários, a minha atividade física, alimentação, sono. Então, eu não conseguia simplesmente produzir e ter uma normalidade. Comecei a dormir mal. Então, realmente foi muito estranho, né, ficar em casa e tentar fazer impor uma disciplina de rotina de atividade física e reuniões. Mas, na segunda semana, eu comecei a adotar a seguinte técnica, né? Eu comecei a acordar exatamente no horário que eu acordava antes, né? 5h10, 5h15. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, porque
o organismo começou a entender que você voltou ao normal, digamos assim. Então, eu comecei a acordar no mesmo horário e comecei a inventar realmente atividade física, né? Então, eu nunca fiz também ginástica em casa e tive que realmente desenvolver e estou frequentando constantemente a escadaria do edifício, né? Então, e estou marcando tempo e estou me desafiando a um tempo cada vez menor. Então, aí o organismo começou a entender que, ok, voltou ao normal, estamos fazendo atividade física no horário que é para fazer. E aí, o sono começou a vir também de uma forma mais regular. E a minha organização da atividade profissional também começou a fluir de uma maneira muito mais tranquila, né? Sem uma perda de energia tão grande. E aí você naturalmente começa a entrar numa rotina. Então, eu acho que o primeiro passo, no meu caso, foi realmente eu impor uma disciplina de despertar na mesma hora que eu despertava anteriormente, né? Que eu saía para correr, saía para jogar tênis, etc. E agora não tem mais isso, né? Então, eu precisei informar para o meu corpo que o horário continua sendo esse. Vamos ter que funcionar e vamos ter que agir dessa forma agora, entendeu? Então, acho que foi extremamente pertinente e parabéns pela apresentação. Isso é fundamental mesmo, sabe? A gente precisa dar esse ritmo. Por isso que o Bob falou essa questão tão importante de fazer a barba, né? De estar todo dia pronto, né? Porque se você deixar relaxar, você daqui a pouco está trabalhando de pijama, né? Exatamente. Eu só queria falar uma coisinha só, já que um testemunho que tem coisas que a gente leva para a vida, né? Em 2008, um grande empresário da indústria imobiliária, numa reunião lá no Rio de Janeiro, que eu estava participando, e ele conversando com os gerentes de venda, e estava naquela crise, né? Lembra? Que o Brasil não pegou tanto, mas o mundo pegou. E aí ele virou e falou assim, olha, doutores, vocês precisam se informar, sim, né? Vocês precisam ler jornal, vocês precisam ver televisão, mas cuidado para que a informação não fique dentro de vocês. A informação ela tem que entrar e ela tem que sair do seu ouvido. Não deixa que a informação fique parada dentro de vocês. É importante se informar muito, mas não deixe que ela te maltrate, né? Porque senão a gente acaba se jogando e deprimindo, porque é muito história. A gente tem que entender o que está acontecendo, mas o jogo continua. Esse era só um recado, porque isso ficou na minha cabeça desde aquela época que ele falou. Eu acho isso maravilhoso. Se informar sempre, mas não deixar que a informação te consuma. Com certeza. Ó, o pessoal está aberto para perguntas aqui. Por favor, façam todas as perguntas aqui. E tem uma primeira pergunta aqui do Zé Lírio, né? Se poderia postar no nosso e-mail a apresentação de hoje, agradeceria muito. Lógico que nós vamos postar. Exatamente a nossa função aqui é replicar esse tipo de coisa. A gente quer que isso faça bem para vocês. Nós vamos replicar não só essa apresentação, como também a planilha para os planilheiros, que para quem gosta de fazer, né, Frank, o acompanhamento da sua rotina diária por planilha. Eu ainda prefiro papel. Né? O Eriton, aqui, no caso dos corretores do grupo de risco, ou seja, acima de 60 anos, como proceder agora? O que vocês aconselham? Eu acho que acima de 60 anos você vai ter que fazer o atendimento digital, conversar com o teu cliente dentro de casa. Eu acho que a gente estava falando sobre os 3 R's, né? A questão da responsabilidade. Então, eu acho que quem está com mais de 60 tem que ficar em casa. Todo mundo que puder ficar em casa nesse momento tem que ficar. A gente tem que tomar muito cuidado. Agora, como por exemplo, eu estou saindo para caminhar na rua, não vou ter contato com ninguém. Aqui onde eu estou não tem ninguém. É uma área aberta, então não tem problema nenhum. É isso que vai colocar em risco as pessoas. Mas a gente tem que evitar o máximo. Acho que você tem que estar trabalhando aí por essas 2, 3 semanas em casa. E se você tem uma filha de 20 anos ou 25 anos, se tiver que levar o cliente para poder visitar o imóvel, peça ajuda para ela, ou peça para o Pedro que ele ajuda, né, Ivina? O Pedro ajuda. Bob, a Karina está perguntando aqui, o que fazer quando o cliente diz que vai aguardar comprar? Ok, entendo a sua postura e continua, né? É Páscoa, faz um post de Páscoa. A Aliança vai fazer posts
né, de datas comemorativas. Sempre, é importante que você seja sempre lembrado por ele. E se ele não quer comprar agora, que ele receba coisas gostosas, né, coisas importantes, atividades, coisas para a cabeça, né, notícias positivas, enfim. Aguarda e segura esse seu cliente de uma outra forma, não oferecendo produto, se ele falou que nesse momento ele não quer. Tem como você segurar o cliente através de bate-papo, através de relacionamento, através de pessoas próximas dele, é um network que funciona muito, até ele voltar e falar assim, pensando bem, eu quero falar com você. E quando o Paulo fala assim, não manda o WhatsApp, eu acho que o WhatsApp você pode mandar um WhatsApp. Posso te ligar? É isso. Ponto. É isso. Ponto. Só para não entrar na ligação e ele falar, ai, não, gente, hoje não. Manda um, posso falar com você? Amigo, posso falar com você? Fulano, posso falar com... Pode, liga, faz vídeo. Aí é uma delícia. Complementando, Bob, é o momento da gente estreitar o nosso relacionamento. Com quem? Com todas as pessoas. Com os nossos clientes. Quem fez uma boa agenda de cliente e manteve esse cliente ativo, está tranquilo. Quem não fez, é hora de resgatar. Como é que vai, seu Frank? Tudo bem? Puxa, faz quanto tempo que a gente não fala? Eu sei que o senhor comprou um apartamento comigo no Plaza. Estou ligando para saber como é que o senhor está, se está tudo em ordem, se está tudo bem. A gente está falando com todos os clientes, nós estamos preocupados como é que os clientes estão. É isso. Eu acho extremamente desagradável, oportunista, né, Frank? A gente falou sobre isso. Você ligar para o cara às 9 horas da manhã na sexta-feira santa para poder ofertar um imóvel. Agora, eu quero colocar uma vírgula. Tem casos e casos. Né? Quando a gente está falando de cliente, a gente está falando de duas questões. Eu estou falando muito do consumidor final. Agora, eu sei que muitos de vocês atendem investidores. Atendem clientes que o cara está comprando. Eu vou contar um exemplo, fiquei sabendo a informação quentíssima aqui. Tem uma grande construtora, a líder, no Rio Grande do Sul, chama Melnick Even. Depois, vocês entrem na internet, Melnick Even. É uma fusão entre a Melnick do Rio Grande do Sul e a Even de São Paulo. Eles fizeram, semana passada, no ápice da confusão, eles fizeram um feirão, que é um feirão que eles fazem anualmente, acho que está na 3ª ou 4ª edição, muito parecido com o OFF, que a Allianz faz, só que muito mais varejo, muito mais para investidor. Eles fizeram esse feirão, mantiveram como um feirão de oportunidade imóveis a preço de banana. E fizeram 120 milhões, Bob, a informação está rodando aí, 120 milhões de venda. Então, isso é uma coisa específica. Então, você vai ligar para um cara que é um investidor, você fala, olha, poxa, tem um produto, tem um apartamento em revenda, tem um terreno, tem um galpão. Se tem uma oportunidade, isso vai acontecer no mercado. Agora, a gente precisa dividir no consumidor normal. Né? Agora, esse cliente, ele vai naturalmente entrar na conversa. A gente só precisa tomar cuidado para não invadir a privacidade desse cara no momento. E até alertando, porque são as duas próximas perguntas aqui. É um feirão que acontece sempre, né? Já é conhecido o feirão que eles fazem, essa empresa que você acabou de citar, mas não quer dizer que isso vai acontecer sempre. A Jana Brilhante e o Lúcio Carneiro fizeram a mesma pergunta, que seria o quê? A maioria dos clientes que eles estão entrando em contato, e que a Jana também está dizendo aqui que já ouviu alguns gestores falando, da questão de alimentar a redução de preço, que eles querem esperar tudo passar para reduzir o preço. Acho que esse ponto é importantíssimo. Eu até queria a colaboração do Hugo para responder. Primeira questão é a seguinte, a gente falou isso no começo, mas assim, eu não acredito em redução de preço. É óbvio que nós vamos ter oportunidades pontuais, não tem nenhuma dúvida. Que vai ter o sujeito lá no edifício Y, que vai passar por uma dificuldade e ele vai querer vender a unidade dele. Vão aparecer as galinhas mortas, isso é um fato. Agora, existe uma coisa que a gente não pode esquecer. O dinheiro, gente, só assim, o dinheiro ele não sumiu, o dinheiro não desintegrou. Houve uma perda gigantesca no mercado de capitais, sem dúvida, no mundo inteiro, só que o dinheiro continua existindo. O dinheiro vai para onde agora?
ele vai para o mercado de capitais, ele vai para XPs da vida ou ele vai para o Porto Seguro? O mercado, uma boa... Essa não é a minha opinião, essa é a opinião de todos os analistas. Parte importante do dinheiro do mundo vai para o mercado imobiliário. Ponto. Agora, a pergunta aqui seria o seguinte. Paulo. Complementando aqui, o Lúcio perguntou, a maioria dos clientes que entram em contato perguntam se os preços baixaram devido à pandemia. Eu responderia para ele, os preços baixaram bastante na XP. Exatamente. XP baixaram bastante. Aliás, eu acho que o senhor deveria colocar, não vai falar isso pro cara, lógico, mas assim, quase que dá para brincar, né? Nos preços na XP. O mercado imobiliário não vai baixar. Eu não consigo enxergar. Eu concordo, Paulo, plenamente com você. Conversei com alguns players e eu tenho esse sentimento de que não vai baixar. Primeiro porque tem muito produto novo vindo, produto revolucionário, então isso não justifica baixar preço. Talvez você tenha um tempo um pouco mais longo de venda, mas eu acho que essa sensação, essa pesquisa, eu não mostrei essa tela, mas 6 em cada 10 corretores acham que o preço do imóvel vai baixar. Então, a gente tem que começar a ter cuidado para isso não ser uma verdade criada dentro de vocês, corretores, de que o preço vai baixar como um facilitador de venda. Exatamente. Eu concordo plenamente com o Paulo. Vai baixar na XP, vai baixar no Banco Inter, vai baixar nessas... e acho que, pelo contrário, eu acho que na hora que a gente tiver um capital de risco, né, de pessoas que eram até conservadores e foram para moderadas e agressivas, acreditando no modelo de negócio XP, que não tem nada contra esse modelo, apenas que em momentos instáveis, né, você perde muito, naturalmente, faz parte, você ganha muito, muita gente ganhou muito dinheiro no ano passado, mas agora já perdeu quase tudo que ganhou. E vai levar um bom tempo para recuperar isso novamente. Então, o que eu acho assim, vai haver uma saída de capital na hora que eu tenho mais gente querendo comprar. Tá? O que vai acontecer, os preços não diminuem. Os preços tendem, inclusive, a subir. Então, as oportunidades, elas vão aparecer, rapidamente serão consumidas. E em relação à galinha morta, Paulo, eu acredito o seguinte, eventualmente alguma construtora no Brasil inteiro não estava preparada para enfrentar esse processo que nós estamos passando, ou não vai saber sair desse processo. E aí ela vai entrar na liquidez, e liquidez significa, eventualmente, baixar preço e virar uma galinha morta, mas eu acho que isso não é a realidade, e aí eu falo até da nossa cidade de João Pessoa, essa não é a realidade do mercado aqui. Eu acho que o mercado vai ter lançamentos bons, os preços não vão baixar, e eu acho que vai caber o corretor entender isso, convencer o seu cliente disso e efetuar a venda. Ivna, se depender de mim, vai aumentar. Vou deixar. Mas eu acho que deveria aumentar, mas se você pensar bem, tem lógica isso. Veja só, as bases do nosso mercado, elas estão todas montadas. A gente teve a reforma da Previdência que criou um equilíbrio fiscal no país grande. A gente tem a Selic a um patamar de 3,75%, com perspectiva de chegar no final do ano menos que 2,5%, que né, já tem várias fontes de credibilidade direcionando para isso. Os bancos com taxas históricas de financiamento para o cliente final. Então, veja, apesar da pandemia, os fundamentos para o nosso negócio prosperar estão montados, né? Então, e outra coisa que ontem foi discutido bastante, Bob também falou, o imóvel hoje você está usando a sua casa, você está começando a ver o que é bom, o que não é bom no seu imóvel. Você hoje, com essa utilização, você está começando a ver uma perspectiva, não, eu preciso de um imóvel melhor do que esse que eu estou hoje. Então, ele começa a querer mudar de apartamento para casa, mudar de casa para apartamento, mudar de um pequeno para um maior, né? Começa a querer ter um office um pouco mais arrumado, que ele viu que ele consegue trabalhar da segunda residência dele. Então, assim, são muitas alternativas, muitas coisas que vão ocorrer. Então, o dinheiro também acho que vai ser direcionado para o mercado imobiliário. Então, por que não aumentar? Todo mundo ganha. Eu acho que vai baixar. Eu queria fazer uma pesquisa aqui, Hugo.
Desculpa, pode concluir. Não, o Sera está se desenhando para um investimento mais seguro. Vou repetir o que eu falei ontem um pouco. Estava escutando um economista da CBN na terça-feira, final da tarde, ele falando sobre o mercado de São Paulo, que São Paulo tem hoje 350 mil corretores, 60% na capital, e ele disse que o setor imobiliário de São Paulo, de todos os setores que foram afetados por essa crise, é o setor que vai se recuperar com maior velocidade. Então, eles acreditam realmente que no segundo semestre as coisas vão começar a girar, entendeu? Porque a estratégia foi montada e ela vai acontecer, ela vai ser postergada um pouquinho, né? Mas ela vai acontecer, né? A estratégia está montada já. Então, e ele falando que os corretores, como vocês têm a renda 100% variável em cima do resultado que vocês conseguem, está passando por um momento muito crítico. E ele dizia, não se preocupem, é hora de vocês alimentarem os seus leads, é hora de vocês manterem um relacionamento, não adianta ter agressividade agora, não se precipite nesse momento, comece a tratar os clientes, porque vai vir de novo a onda. Então você tem que ter muita calma nessa hora, né? Ter resiliência, estar resignado, as perdas realmente vão ocorrer, já ocorreram, vão ocorrer, e vocês têm que agora semear para poder colher daqui a 3 meses, 2 meses. Né? Então é hora de realmente você cultivar esses relacionamentos para poder a gente conseguir ofertar de forma consistente quando essa crise passar. Com certeza. E a observação que o Raul colocou aqui é fundamental, que uma empresa com credibilidade e bons produtos vai levar vantagem, né? Credibilidade, solidez. Então, isso aí é o que vai tomar a frente e casa um pouco com o que a Natália está perguntando, que dentro de todo esse cenário que está acontecendo, que a pergunta que eu acho que todo mundo se faz hoje é: a Aliança ainda vai lançar os seus produtos? Porque os clientes estão com receio de comprar algo na planta por medo das construtoras estarem afetadas financeiramente. Sim, a Aliança vai continuar com o lançamento dos seus produtos. Sim, a resposta é sim, ponto. Só que é o seguinte, evidentemente, nós estamos atravessando a ponte do Paulo lá. Então, eu não posso fazer movimento brusco nessa passagem, né? Nós temos que nos preparar agora para poder aproveitar as oportunidades que virão. Então, o nosso planejamento continua, as nossas obras estão em férias coletivas, né? Nós decidimos aderir ao isolamento social pela quantidade de funcionários que nós temos, né? Estamos adequando nossos canteiros de obra para realmente, quando os funcionários puderem voltar, ter uma rotina, um protocolo de trabalho completamente controlado, né, em relação aos cuidados que nós temos que ter ao Covid. E agora, nossa equipe de projeto, nossa equipe de desenvolvimento de produto, os arquitetos que estão trabalhando com a gente, as agências que estão com a gente também, todos estão trabalhando. A gente continua e, aliás, é um excelente momento para a gente estressar os produtos que nós estamos desenvolvendo. Hoje a gente vai ter um pouco mais de tempo para conseguir, por exemplo, fazer alguma mudança de produto em função desse próprio momento que a gente está passando. Né? Então, eu acho que é hora, não só da gente, mas de todos nós, nos prepararmos para a onda que vai voltar. Isso vai voltar. A gente vai atravessar essa ponte. E eu não sei se a gente está na metade dela, ou se a gente está chegando na metade dela, ou se a gente já passou da metade dela. A gente não consegue ter uma previsibilidade ainda de quando isso vai terminar, mas vai acabar. Isso eu acho que o que consome mais energia de nós todos é que a gente não tem uma previsibilidade. A gente não sabe quando no dia tal acaba isso. A gente não tem. Isso não tem. A gente tem que aprender a conviver com esse tipo de situação. Hoje a gente não pode dizer se é mais 15 dias, se é mais 20, se é mais 10 ou uma semana. Infelizmente. Mas está todo mundo no mesmo barco. O que a gente pode fazer? É se preparar. Vamos se preparar, porque quem chegar do outro lado sem estar preparado vai ficar para trás. Tanto empresa, tanto incorporadoras, como construtoras, como parceiros nossos, arquitetos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa iniciativa é justamente para isso, para a gente poder trocar experiência e atravessar essa ponte e chegar lá melhor do que o que entrou. E aí, Hugo, a Aliança ela tem uma vantagem competitiva gigantesca, porque
todo mundo que está aqui sabe que a Allianz tem força de trabalho, capital intelectual e capital financeiro. Nunca deixou de entregar, nunca passou por nada. Quer dizer, o cliente hoje, ele compra, e o imóvel da Allianz é mais caro do que a concorrência e sempre será mais caro. Por quê? Porque a gente tem qualidade e a gente entrega o que a gente promete. Então, a gente sabe que muita gente faz muito barulho, muita gente faz muita fumaça, às vezes até marketing muito bacana, só que na hora de entregar não entrega. E aí eu queria responder a pergunta aqui do preço baixo, queria fazer uma brincadeira e uma pesquisa com vocês online. Nós estamos aqui 90 pessoas, 83 pessoas agora. Então a Ivna conseguiu convencer todos nós aqui no final do treinamento a fazer um bolão, uma loteria, um loto. E nós ganhamos 83 milhões de reais, agora 83 milhões. Todos nós aqui ganhamos e dividimos e cada um de nós ficou com 1 milhão de reais. A Ivna conseguiu, fizemos o bolão, demos 50 reais e ganhamos 83 milhões de reais. Cada um de nós amanhã vai receber 1 milhão de reais no bolso. 83 milhões aqui para todos nós divididos. 1 milhão para cada um. Queria que alguém colocasse aqui quem vai aplicar esse 1 milhão no mercado financeiro. Por favor, coloca um coraçãozinho, a setinha aí, desses 83. Quem é que vai aplicar? 1 milhão. Todo mundo tem 1 milhão de reais amanhã de manhã na conta. A Ivna vai depositar porque todo mundo ganhou. Quem vai colocar aqui? Vamos ver se tem alguém que fala, eu vou aplicar meu 1 milhão no mercado imobiliário. É Adriano Castro, Karina Martins. Vai aplicar no mercado... vai aplicar no mercado financeiro. Financeiro. Não, mercado financeiro. Vai aplicar imóvel. A gente está falando de mercado financeiro. Então, o Adriano e a Karina, nós temos 2 aqui. 81 vão aplicar no mercado imobiliário e 2 vão aplicar no mercado financeiro. É isso. Então, esse é o grande motivo. Tá falando que aplica imóvel. Eu vou para o mercado financeiro. O Adriano falou que vai aplicar no mercado financeiro. Ele é um cara que topa correr risco. Tem estômago. Tem estômago para correr risco. Não tem nada de errado. Vão acabar os investimentos na XP? Vão acabar? Não. Não vão acabar. Jamais. Vão acabar. Tem gente que prefere aplicar no mercado financeiro. Tem problema. Eu também tenho uma parte do meu dinheiro no mercado financeiro, bem menor do que do imobiliário, né? Graças a Deus. Mas a grande maioria aqui, nós tivemos 2 casos. Mercado financeiro, 2 casos no mercado financeiro e 81 casos no mercado imobiliário. Eu acho que vai a proporção que era 70% no mercado financeiro e 30% no imobiliário, eu acredito que ela vai inverter. Acho que nós vamos ficar com 70% no imobiliário e 30% no financeiro. Eu vou para a última pergunta aqui para a gente poder encerrar, que já tem 1h30, que foi o que a gente combinou no início. Como criar, o Júnior Aguiar está perguntando aqui, como criar uma estratégia de relacionamento para o cliente que estão à frente... Como criar uma estratégia de relacionamento para o cliente que está em uma jornada de compra diferente? Frank, Bob, como é que a gente cria essa estratégia de relacionamento? Eu acho que é diferente, né? Depende desse cliente, né? Às vezes você já tem um relacionamento com esse cliente. Eu acho que hoje você trabalhar com a sua carteira, né? Ou trabalhar com os novos leads. Quem entrou num novo lead, quem é um novo lead, está querendo informação, né? Então, você tem os 2 públicos. Você tem o novo, que é aquele que entrou como lead para você, por um post que você fez, né, por alguma coisa. Então, você tem esse que, naturalmente, ele quer informação, que ele é novo, e você tem aquele da carteira, onde você vai levando ele e conversando, mas sem ofertar. Sem ofertar nesse momento. Não sei, a câmera sumiu aqui. Então, Bob. Alô, Bob. Frank, fala um pouquinho, porque apertei algum botão errado. Tá. Não, o que eu acredito é assim, uma resposta bem simples, clientes em etapas diferentes da jornada precisam ter tratamentos diferentes. Exatamente. Né? Então, assim, você não pode ter uma fórmula única para você tratar com todos eles de forma igual. Porque é o que o Bob falou, tem um que você tem mais intimidade, você tem mais acesso, você tem mais facilidade de comunicar, a sua jornada com ele é diferente, talvez seja até mais informal, né? Então, eu acho que tem que analisar cada caso,
se em momento algum deveria ter jornadas iguais para clientes diferentes, agora eu acho que isso fica reforçado. Acho que muito do cuidado de como você conduzir isso. Acho que é fundamental você não achar que todo mundo pode ser tratado e conduzido da mesma forma. Concordo. Eu só queria fazer um comentário rápido. Saulo está acompanhando aqui a live, que é nosso diretor financeiro, ele lembrou uma coisa interessante. Voltando àquela questão do preço do imóvel. Veja a situação que a gente está hoje. Hoje, realmente, as pessoas que têm recurso, eles não têm opção onde colocar o seu dinheiro. Vai colocar em renda fixa, que está dando a poupança? Vai colocar em renda variável? O cara que não tem estômago para aplicar em renda variável, pelo amor de Deus, está uma aventura hoje, né? Então, a gente teve várias situações, mas não foi... várias situações de clientes antecipando seu fluxo financeiro na aliança. O que é isso? Ele acreditando na credibilidade da empresa, mas vou colocar meu dinheiro aonde? No imóvel. E uma empresa que tem credibilidade, é aqui mesmo. Então, a gente tem vários clientes colocando a condição de antecipação de parcela. Então, isso é uma sinalização que reforça de forma muito prática que, pelo contrário, né, o preço do imóvel não vai baixar e ponto. É verdade. Para a gente finalizar, eu queria dizer, a gente vai enviar para todo mundo que participou sobre os outros módulos, vão acontecer semanalmente. A partir da próxima semana a gente tem o segundo, depois o terceiro e assim por diante. Então, vocês vão receber essas informações, vão receber o material. E para finalizar aqui, agradecer a participação de todos e pedir para que cada um, tanto Hugo, Paulo, Frank e Bob, dê uma mensagem final para todo mundo, que foi excelente. A gente teve aqui 1h40 de informação, várias pessoas parabenizando pela iniciativa, que tiveram vários insights, que foi muito bom. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer, né, Paulo, a questão de passar a informação, que era o que a gente mais queria. E o que é mais importante, assim, eu queria que vocês entrassem com uma mensagem final para todo mundo. Começando pelos mais velhos. Paulo, para falar. Não, o Bob é mais velho que eu. Acho que sou eu. Eu acho que nesse momento, foco, clareza, verdade, né, e transparência são palavras e pilares chaves para o bom negócio, né? E paciência, pessoal, porque paciência é a ciência da paz. E a gente precisa ter paciência e ter paz para poder continuar na nossa jornada e no nosso trabalho e ter muitas conquistas, seja nesse segundo semestre, seja no começo do primeiro trimestre. Eu vou falar, Paulo. Não tem problema. Eu tenho problema. Deixar os mais velhos por último, Hugo, tá? Que é o Paulo. Então, assim, a mensagem, primeiro agradecer a todo mundo que estava aí na live com a gente. Eu recebido várias mensagens aqui no WhatsApp e no meu message do Instagram sobre o que está rolando. Acho muito legal. E eu queria dar uma mensagem, é o seguinte, o mundo às vezes nos joga contra a parede, contra um muro. Eu acho que nesse momento todo mundo ficou meio que sem saber o que fazer, com sua rotina de trabalho mudada, com sua rotina de vida mudada, mas de certa forma cada um de nós fomos jogados contra um muro. O mercado imobiliário, de maneira geral, com raríssimas exceções, não estava preparado para enfrentar este momento de uma venda praticamente 100% online. Quantos corretores não adiaram a sua entrada no mercado digital? Quantos corretores não se especializaram ao longo dos últimos anos em atender e entender como funciona esse fluxo digital? Isso aconteceu também com construtoras. Isso aconteceu com incorporadoras. Muita gente adiou o processo de se tornar uma empresa digital, com processos digitais. E eu quero dar o recado que eu dou, assim, aproveitem esse momento. Esse momento é um momento de ruptura na carreira de cada um de vocês. Quando a gente é jogado de frente ao muro, é a oportunidade que a gente tem para transformar e fazer diferente. Porque o mundo que vem aí, depois de tudo passar, não será o mundo que a gente viveu alguns meses atrás. Será um mundo completamente diferente de desejos, de comportamento, de formas de se relacionar.
Se você sair de tudo isso achando que vai se relacionar com o seu cliente da mesma forma que você se relacionava há um mês atrás, eu acredito que, de novo, a vida vai te jogar contra o muro. Então, aproveita esse momento. Isso serve para as construtoras que eventualmente não entraram, mas prioritariamente aqui estamos falando para o mercado de corretor. Aproveita esse momento para fazer a ruptura na tua vida profissional. O mundo tem vários exemplos de que quando a gente bateu de frente com o muro, negócios bateram de frente com o muro, surgiram novos negócios. Eu acho que essa é a oportunidade para você, corretor, entender essa mudança, fazer essa transformação, se preparar pelo que vem pela frente, porque a gente vai ter um mercado comprador, como tudo que já foi falado. E é isso. Paz e bem a todo mundo, né? Uma alegria no coração. Aproveitar aí para desejar uma boa Páscoa para todo mundo. Obrigado. Valeu. Ótimo, Frank. Parabéns. Muito bom. Eu até falei isso na conversa, na live com o Caio Paliano ontem, mas eu queria voltar aqui, porque eu acho que cabe bem. Vou contar a fábula. Acho que tem uma fábula muito legal, que é da floresta pegando fogo, e todos os animais estão correndo para um lado da floresta, né? Fugindo do fogo, e vai aquele passarinho bem pequenininho, pega uma gotinha de água num lago que tem ali perto e joga para combater o fogo, né? E os animais todos correndo, e o passarinho às vezes não, voando em sentido contrário, e os animais falam: cara, você tá louco, a floresta está pegando fogo, você está jogando uma gotícula de água para apagar esse fogo, não vai adiantar nada. Ele falou: eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Então eu acho que é exatamente isso nesse momento. Se cada um de nós fizer a sua parte, não só no profissional, como no pessoal, a gente realmente vai conseguir transformar o mundo. A gente pode fazer um mundo melhor, de verdade. E nós vamos fazer como isso? Agindo localmente, agindo com o teu vizinho. Eu acho que isso tudo, infelizmente, pela dor, como o Frank tão bem colocou, o que ele chama do muro, né? O muro é a dor. Ele vai nos transformar em pessoas melhores. Essa dor, ela é muito profunda. Então, nós seremos pessoas melhores. Mas cada um precisa fazer a sua parte. E se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir passar essa ponte muito melhor, com as perdas. Mas quando a gente chegar lá, nós vamos ter um mundo de oportunidades. E vamos crescer pessoalmente e profissionalmente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acho que foi uma tarde enriquecedora. Paulo, Bob, Frank, eu acho que é imperdível a conversa com vocês. Obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês, por estarem aqui. Ivna, parabéns pela condução. Eu queria, rápido, lembrar de uma história que aconteceu com a gente há exatamente um ano atrás. Há um ano e uma semana, acho, atrás, nós estávamos fazendo o lançamento do Alliance House no cinema e no Meg Shopping, se eu não me engano. E para os corretores, eu acho que muitos de vocês estiveram lá e vocês não sabem dos bastidores, mas a gente teve uma semana extremamente estressante para poder fazer aquele evento, para poder acontecer aquilo que vocês viram lá. E terminamos as apresentações naquele dia e nós fomos almoçar num restaurante ali embaixo, acho que era um português, não lembro o nome do restaurante, mas nós estávamos na mesa, eu, Ivna, Paulo, acho que o Fernando estava também, e ao lado tinha uma mesa com corretores, que eu não lembro, e que participaram dos treinamentos, né? E a mesa muito próxima, e eles começaram a prestar atenção na gente, escutar a conversa. Aí um deles levantou e veio até a nossa mesa e disse o seguinte: vocês estão achando que vão conseguir vender alguma coisa para o cliente sem o cliente saber a posição da casa dele? Vocês estão completamente enganados. Porque quem lembra, nós fizemos um lançamento num único dia, na Pink, e o cliente não sabia onde é que estava a posição. Ele escolhia a casa dele no momento, ele tinha que comprar naquele momento, né? Então, nós fizemos essa estratégia de venda, né? Então, vocês não vão vender 10% no lançamento. Vocês não conhecem o que vocês estão falando. Vai ser um fracasso. Vai ser um fracasso.
E era um corretor experiente, a gente via que era uma pessoa que já de uma certa idade, e falou nessas palavras, eu acho que você deve lembrar, né? E a gente ficou olhando para a cara do outro, que a gente ficou planejando esse lançamento durante 90 dias. A gente estudou esse troço, esgotou, a gente ficava até tarde, e se acontecer aquilo, e se acontecer isso. A gente tinha mais de 60 pessoas envolvidas naquele dia do lançamento, né? Nós abrimos, começamos a trabalhar antes de 5 horas da manhã para acontecer o que aconteceu naquele dia. Nós tivemos 15 dias antes treinando as equipes de 5 às 8 da noite no sistema para poder emitir o contrato. Então, foi muita gente envolvida, né? Então, qual foi a lição que a gente tirou daquele dia? A gente vendeu 70% do empreendimento no lançamento. Então, foi uma coisa histórica para a gente, foi um momento fantástico, resultado excepcional. Mas qual foi a lição disso tudo aí? Nós treinamos, nós nos preparamos para acontecer aquilo lá, né? Então, nós passamos por um momento muito complicado até chegar aquele dia. Então, a gente teve estudo, a gente teve treinamento, nós tivemos que tratar com novas ferramentas que nós não sabíamos tratar, novas tecnologias que nós não dominávamos, a gente teve que aprender tudo isso em menos de 90 dias praticamente, né? E, finalmente, a gente teve equipe, a gente teve um espírito de união que eu jamais vi na minha carreira. Então, a gente teve a equipe da Aliança, a equipe da CIA, a equipe da TAG e os corretores. Então, esse ciclo, essa corrente ficou muito fortalecida. E o resultado veio. Então, é tudo que a gente falou hoje. A gente precisa agora aprender para poder passar por isso aqui. A gente precisa descobrir novas ferramentas para poder sobreviver. E a gente precisa de união, que é esse momento que a gente está compartilhando conhecimento. Então, eu queria finalizar só com essa história, uma história que me marcou muito. E é muito parecido, guardado as devidas proporções, do que a gente está tendo que fazer hoje pela dor.